galera, tudo bom? Vamos para a nossa última aula da disciplina de matemática básica e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre matemática financeira, uma introdução aí a esse assunto que é riquíssimo e muito importante para as nossas vidas. Mas vamos lá, vou começar com uma pergunta. Nós compramos hoje a mesma quantidade de produto que comprávamos há 10 anos atrás com R$ 100? Mas assim, com certeza que não. Não sei se você lembra o que você conseguia comprar há 10 anos atrás com R$ 100, mas com certeza não é a mesma quantidade de produtos que você compra hoje em dia. A gente nem precisa de ir há 10 anos. Com R$ 100 você compra a mesma quantidade de produtos hoje do que comprava há 3, 4 anos atrás? Com certeza que não. Mas por que que isso acontece? Porque o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, hoje, o dinheiro ele vale menos do que ele valia há um tempo atrás. E ele vai valer menos do que ele vale daqui 2, 3, 10 anos, ele vai valer menos do que ele vale hoje. Certo? E por que que isso acontece? Por causa da inflação. Porque os preços dos produtos, eles aumentam ao longo dos anos. Isso faz com que a população ela diminua o poder de compra, ou seja, a quantidade de coisas que a gente podia comprar há 10 anos atrás com R$ 100 foi diminuindo ao longo do tempo. A gente foi perdendo esse poder de comprar as mesmas quantidades de coisas ao longo desses anos com R$ 100. Isso por causa da inflação. Inflação é alta de preços. Basta ir no supermercado no início e no final do ano para ver o que é a inflação. É essa alta de preços. E justamente por isso que o governo, as empresas, elas precisam de reajustar o salário dos trabalhadores anualmente. Por quê? Se ela continuar a congelar e continuar o mesmo salário que ela pagava os funcionários há 50 anos atrás, hoje em dia ele não vai receber praticamente nada, porque ao longo dos anos esse dinheiro ele foi perdendo valor. É por isso então que existe anualmente esse aumento dos salários. Então não ache que agora eu recebo mais, posso gastar mais. Não. Tanto o governo quanto as empresas, elas só aumentam o valor dos salários para a população tentar manter ali o mesmo nível de compra. Quando a inflação ela aumenta mais do que esse reajuste, a população vai comprar menos. E quando a inflação ela é menor do que esse reajuste do salário, a população vai conseguir comprar mais produtos. Certo? Diante disso, então, como que a gente pode aumentar o nosso capital, né, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, nossos recursos financeiros, ou pelo menos não perder o nosso poder de compra ao longo do tempo? Utilizando os juros ou a taxa de juros ao nosso favor. E o que é a taxa de juros? Quando a gente investe um dinheiro no banco, né, deixa em algum investimento, deixa em alguma. A poupança não é um melhor investimento, mas deixa em algum investimento do banco, o banco ele vai pagar para você por você estar emprestando dinheiro para ele, porque ele vai pegar esse dinheiro e vai administrar. O que ele vai fazer? Ele vai passar para outras pessoas, mas com juros maior, que são os financiamentos de casa, de carro, empréstimo pessoal. E aí o banco ele vai lucrar muito e ele precisa de te pagar um pouco por esse lucro dele. E aí esse pouco que ele vai te pagar é determinado mediante uma taxa, que é a taxa de juros, que vai variar em cada caso. Em outras palavras, então, quando você investe o seu dinheiro em um banco, o banco ele vai, por exemplo, um banco, né, mas não necessariamente precisa de ser um banco, mas essa instituição ela vai precisar de te pagar por esse dinheiro que você deixou lá. E essa é uma forma, então, de você preservar o seu dinheiro ao longo do tempo, para ele conseguir continuar comprando, né, já que você vai ter esse acréscimo de juros, para você continuar comprando a mesma quantidade de produtos que você comprava antes. E aí só é vantajoso
né, esse investimento que você faz no banco quando ele for maior do que a inflação. Por que que eu falei que a poupança não é um investimento legal? Porque normalmente ela não rende mais do que a inflação. Então, na verdade, você continua perdendo poder de compra. No final desse período, então, esse dinheiro investido, você consegue ter um aumento de capital. E diante disso, então, a gente precisa de compreender alguns conceitos para a gente entender o que é taxa de juros. Primeiro, o número de períodos, que seria a quantidade de tempo, seja dia, mês, ano, que você vai deixar esse dinheiro por conta de uma financeira, por conta de um banco, quanto tempo você vai deixar ali sem mexer nesse dinheiro. Depois, principal ou capital inicial, que seria então o valor inicial que você colocou ali nesse investimento. Outro conceito aí é o somatório ou montante, que é o valor que você tinha lá no início, mais os juros que você ganhou ao longo do período. E, por fim, a própria taxa, né, que é a taxa que você vai estar combinando aí com o banco, a financeira e por aí vai. Certo? Diante disso, então, a gente chega numa regra básica da matemática financeira, que é o quê? Não se pode comparar, somar ou subtrair dinheiro, seja real, dólar, euro, que se encontrem em datas diferentes. Voltando lá no início da aula, os R$ 100 de hoje é o mesmo R$ 100 que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás? Não. Então, a gente não pode comparar os R$ 100 de hoje com os R$ 100 de ontem. Uma pessoa que fala assim, que tem R$ 1.000 hoje, você fala assim, nossa, tem R$ 1.000, bacana. Mas não vai conseguir ficar muito tempo se mantendo com R$ 10, com R$ 1.000. Agora, quando a gente volta a 50 anos atrás, o cara era super rico com R$ 1.000. Por quê? O dinheiro ele tinha muito mais poder de compra. Então, a gente não pode comparar esse dinheiro em períodos diferentes de tempo. Então, como que a gente consegue fazer esse deslocamento do período? Como que a gente consegue comparar esses valores para a gente saber, por exemplo, se vale a pena fazer um investimento ou não, ou para saber quanto que a gente conseguia comprar algum tempo atrás com um determinado valor? Através da taxa de juros. A gente fala que ela é a ponte entre o dinheiro em períodos diferentes, ok? Só é possível, então, através da taxa de juros. E quando os juros são cobrados, a gente tem dois tipos diferentes de juros, que é o juros simples e os juros compostos. O que seria o juros simples? São sempre cobrados só em cima daquele principal, daquele capital inicial que foi emprestado. E aí a gente tem esse juro simples pela seguinte fórmula: juros é igual principal vezes a minha taxa vezes o meu N. Então, vamos exemplificar aqui. Imagine que você investiu o valor de R$ 1.000 a uma taxa de 5% ao mês por um período de 3 meses. Quanto seriam os juros no final do período? Então, 1.000 vezes 0,05, porque é 5%. Então, vou ter que dividir 5 por 100. Juros é igual a R$ 150, ou seja, R$ 50 no primeiro mês, 50 no segundo mês e 50 no terceiro mês. Então, ó, eu tenho a mesma quantidade de juros em qualquer um dos meses. Lá, se eu deixar esse dinheiro aqui nesse tipo de investimento a juros simples por 50 meses, no final dos 50 meses, só aquele 50º mês ali, eu vou conseguir R$ 50. Nunca muda, é sempre 50 por mês. E aí eu vou somando, né? 50 no mês, 50 no outro, 50 no outro, por isso que deu 150 aqui. Mas é sempre 50 por mês. Isso é juros simples. E nós temos também um outro tipo de juros, que é o chamado juros sobre juros, aquela famosa expressão de juros sobre juros, que são juros compostos. Diferente do juros simples, que ele sempre era em cima do capital, aqui o juros é cobrado em cima do meu montante, ou daquele valor ali, né, que vai acumulando, certo? Então, se no primeiro mês eu tenho
um juros de 10% em R$ 100, então vai ser 110 que eu tenho como montante no segundo mês. E aí, os meus juros não vão ser de novo R$ 10. Eu vou fazer o meu cálculo não mais em cima de R$ 100, que era o meu valor investido lá no início. Eu vou fazer o meu cálculo em cima de R$ 110, que é o meu montante depois do primeiro mês. Certo? Então, por isso que a gente fala que é juros sobre juros. É sempre sobre o montante que já teve um acréscimo de juros. Então, a fórmula nós temos aí que o somatório, ou montante, é igual ao principal, vezes 1 mais i elevado a n. Então, pensando naquele mesmo exemplo, né, R$ 1.000, 5% em 3 meses, nós vamos ter aí um total de R$ 1.157,63. Ou seja, só em 3 meses, um valor não tão grande, né, uma taxa de juros pequena, a gente teve R$ 7 a mais em juros compostos do que tivemos em juros simples. Então, ao longo, né, à medida que vai passando o tempo, os juros compostos, eles rendem muito mais do que os juros simples. Certo? Chegamos então ao final da nossa disciplina de matemática básica. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom estar com vocês nesse período. Muito obrigada e até o nosso próximo curso.